E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e venho convidar vocês a iniciar a nossa aula de matemática de hoje. Nessa aula, nós iremos falar sobre operações entre polinômios. As operações que nós iremos trabalhar é justamente a operação de adição e subtração de polinômios, gente. Então, pega aí todo o teu material, lápis, papel, caneta, borracha, para a gente dar início à nossa aula. Vamos lá? Bem, gente, o que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai continuar com a saga de trabalhar com o quê? Com operações entre polinômios. Bem, nós vamos aprender nessa aula a realizar operações de adição e subtração de polinômios. E aí eu queria fazer vocês refletirem um pouco a respeito de tudo que a gente está aprendendo até o momento a respeito de operações com polinômios. Você sabia que para resolver uma adição algébrica de polinômios, nós devemos seguir os mesmos procedimentos aritméticos utilizados na resolução de expressões numéricas? Bem, quando a gente resolve uma expressão aritmética, gente, somente operações numéricas, nós devemos resolver de acordo com uma sequência. Primeiro a gente deve resolver os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves, que são essas separações que aparecem muitas vezes em algumas expressões numéricas. Em relação às operações que vão estar contidas entre parênteses, entre colchetes ou entre chaves, nós vamos seguir a seguinte sequência. Nós resolvemos primeiro potenciação e radiciação, depois nós resolvemos divisão e multiplicação, e assim, finalmente, nós vamos realizar as adições e subtrações que forem aparecendo. Na resolução das operações com polinômios, nós seguimos a mesma ordem dessas expressões numéricas. A gente não muda em nada, a gente só tem que observar o que? Quando é que a gente está trabalhando com, no caso, adição e subtração de polinômios, com monômios semelhantes. A multiplicação não, a gente multiplica tudo, a gente só tem que observar a multiplicação de coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal, observando todas as propriedades da potenciação. Então, aqui a gente começa a nossa prática da aula de hoje. Observe o seguinte problema. Camila, ela tinha como uma de suas atividades escolares resolver uma adição envolvendo polinômios. Ela sabe que cometeu um erro, pois a resposta encontrada não é igual à resposta fornecida por sua professora. Ajude agora a Camila a descobrir o erro e resolva a adição proposta pela sua professora. O que é que ela colocou aqui? Ela colocou a adição entre dois polinômios, gente. No primeiro polinômio nós temos aí sendo representado entre parênteses 2x menos 3xy mais 5z. E na segunda relação, no nosso segundo polinômio, nós temos aí o polinômio 4x menos 4z. Pessoal, para a gente poder realizar uma operação entre esses dois polinômios, nós temos que eliminar os parênteses. Então, elimino o primeiro parêntese porque não tenho nenhum sinal negativo à frente. Então, desse polinômio aqui, eu vou eliminar esse parêntese com esse e esse aqui com esse. Por quê? Porque não existe nada de sinal negativo à frente para que a gente possa fazer o jogo de sinal. Então, posso eliminar com tranquilidade, que não vai ter nenhuma alteração no resultado futuro. E aí ela colocou aqui, ó, 2x, ela conservou, né, menos 3xy mais 5z mais 4x menos 4z, eliminando os parênteses. Ela faz agora uma organização através dos monômios que são semelhantes. Olha só, ela pega 2x mais 4x menos 3xy mais 5z menos 4z, certo? E aqui embaixo ela consegue achar o resultado, ó, 6x menos 3xy menos z. Bem, pessoal, por que o resultado dela está diferente do resultado da professora? Vamos analisar aqui, ó. Olha só como ela fez a resolução dela. Ela tem a representação dos polinômios entre parênteses, ela retira justamente os parênteses
e começa a trabalhar com os monômios que são semelhantes. Olha só, ela organiza aqui 2x com mais 4x, menos 3xy, sozinho, porque não tem nenhum outro monômio que seja semelhante a 3xy, e aí ela trabalha com 5z menos 4z. Quando ela pega e soma 2x com mais 4x, ela encontra o resultado que é o que? 6x. Tudo bem, aí está correto. Menos 3xy também está correto, só que ela encontra aqui como resultado menos z. Isso porque ela fez 5z menos 4z. Faz a subtração entre os coeficientes, 5 menos 4 é 1, conserva a parte literal, então o resultado é 1z. Onde ela colocou o que? Menos z. Então o erro dela aqui foi de sinal. Ela colocou um sinal negativo, enquanto que era um sinal positivo. Bem, pessoal, você sabia que um polinômio tem oposto? Veja as seguintes afirmações, olha só. Eu tenho menos x, que é o oposto de mais x. Eu tenho 2xy ao quadrado, que é o oposto de menos 2xy ao quadrado. Eu tenho 2a mais b, e o seu oposto é menos, entre parênteses, 2a mais b. Eu tenho menos x ao quadrado menos 3x mais 1, entre parênteses, que é o oposto de quem? De x ao quadrado menos 3x mais 1. Então, você conseguiu observar alguma semelhança entre todos esses elementos que são opostos? A semelhança que tem aqui é que a mesma representação de um determinado monômio ou polinômio, só que o que eu observo é que tem um sinal negativo à frente, para fazer justamente essa modificação do sinal de determinados termos de um polinômio. Olha só, nós vamos começar a praticar essa ideia de oposto. Dado o polinômio A, que é representado por quem? 9a ao quadrado x ao quadrado, menos 7ax, menos 11a mais 6x, responda, qual é o oposto do polinômio A? Bem, gente, quando a gente for trabalhar com o oposto do polinômio A, eu vou pegar justamente esse polinômio e vou colocar um sinal negativo à frente, como se eu estivesse multiplicando esse polinômio por menos 1. Então, vamos lá. Vamos pegar e fazer o seguinte. Vamos colocar menos 1 multiplicado por A. Quem é A? Meu polinômio 9a ao quadrado x ao quadrado menos 7ax menos 11a mais 6x. Então, nós vamos representá-lo aqui. Vai ficar menos 1 multiplicado por quem? Vamos lá. 9 ao quadrado x ao quadrado menos 7ax menos 11a mais 6x. Isso aqui vai fazer o quê? Nós vamos pegar o menos 1 e sair multiplicando por cada um dos termos que eu tenho entre parênteses. Então, vamos lá. Menos 1 vezes quem? 9a ao quadrado x ao quadrado vai ficar menos 9a ao quadrado x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 7ax vai ficar menos por menos mais 7ax. Aí vamos dar continuidade. Vou pegar menos 1 e multiplicar por quem? Por menos 11a. Menos 1 vezes quem? Menos 11. Menos por menos mais 11a. E por fim, menos 1 vezes 6 vai ficar o quê? 1 vezes 6, 6. Então vai ficar menos 6x. Então, esse polinômio que eu acabei de representar aqui para vocês é justamente o oposto do polinômio A que nós estamos considerando aqui nessa questão. Então, essa é a ideia de oposto. É você pegar um determinado polinômio, um determinado número e multiplicar por menos 1. Quando você faz essa multiplicação por menos 1, você tem essa ideia de oposto. Você tem justamente o número oposto, ou o polinômio oposto, ou o monômio oposto, desde que você faça essa multiplicação por menos 1.
No item B, ele diz o seguinte: qual é o resultado da soma de A com seu oposto? Então, a ideia é o quê? É você pegar o polinômio A e somar com o oposto. Então, o polinômio que é oposto a A é o menos 1 multiplicado por A. Bem, gente, isso aqui é o polinômio menos 9A ao quadrado x ao quadrado mais 7ax mais 11a menos 6x. O que é que eu quero que vocês façam? Já que vocês sabem que esse é o teu polinômio oposto, esse é o polinômio oposto, o que é que você vai fazer? Você vai somar esses dois polinômios. Você vai pegar A, polinômio A, né? Qual é a soma de quem? De A com seu oposto. Então, você vai pegar o polinômio A e somar com quem? Com menos A. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui, polinômio A, 9 ao quadrado, x ao quadrado, menos 7ax, menos 11a, mais 6x. E aí você vai somar com quem? Com o oposto de A, que é quem? No caso é menos 9a ao quadrado. Você vai colocar aqui, ó, menos 9 ao quadrado, x ao quadrado, mais 7ax, mais 11a, menos 6x. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos organizar os monômios que são semelhantes. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 9 ao quadrado, x ao quadrado, menos 9 ao quadrado, x ao quadrado. Aí, menos 7ax mais 7ax, menos 11a mais 11a, mais 6x menos 6x. O que é que você observa? Nós organizamos a diferença, justamente a soma entre o polinômio A, nós organizamos justamente a soma entre o polinômio A e seu oposto através dessa representação, colocando os monômios que são semelhantes lado a lado. O que é que você vai fazer? Você vai realizar as operações entre eles, entre esses dois monômios semelhantes, esses dois monômios semelhantes, esses dois e esses dois. O que é que a gente vai observar aqui, ó? 9 menos 9 é 0. É 0 vezes quem? X ao quadrado, A ao quadrado, x ao quadrado. A gente conserva a parte literal, não é isso? Então é 0 vezes quem? A ao quadrado, x ao quadrado. Aí a próxima operação é menos 7ax mais 7ax. Então é mais quem? 0 ax mais quem? Menos 11. Com mais 11 é 0. Então 0a mais quem? Mais 0x, porque eu faço 6x menos 6x, que vai dar 0. Então, observe o seguinte, eu tenho 0 multiplicado pela parte literal. 0 multiplicado por qualquer número é 0. Isso aqui vai ser 0, mais 0, mais 0, mais 0. Ou seja, isso aqui é exatamente igual a 0. Isso aqui é o que a gente chama, pessoal, de polinômio nulo. Então, quando você pega um polinômio A e soma com seu oposto, quando você realiza a soma entre esses polinômios, você obtém o polinômio que é o polinômio nulo. Por quê? Porque todos os seus monômios semelhantes vão acabar zerando. E a gente vai obter justamente o número 0 como resposta. Então, essa é a ideia que a gente tem entre a adição entre polinômios opostos. Olha aqui a nossa próxima prática. O perímetro, ele é a soma das medidas dos lados de um polígono, ou ainda é a medida do contorno de uma figura. Determine
o perímetro da figura abaixo, formada por 3 retângulos justapostos. Bem, pessoal, quando a gente for realizar o cálculo do perímetro desse retângulo aqui, de medidas 3A, B, 2C e 5D, onde a gente vai observar que cada um desses retângulos estão justapostos, como é que a gente vai realizar o cálculo do perímetro dessa figura? Olha só, nós vamos determinar o perímetro dessa figura, desse retângulo, observando que essa medida aqui, B, está oposta a essa outra, logo, essa medida aqui só pode ser B. Essa aqui, 2C, da dimensão do retângulo azul, é exatamente igual a 2C, que é a dimensão oposta desse retângulo. Essa medida 5D é oposta a essa medida aqui, 5D. Então, são lados opostos congruentes. Eu pego e represento essa medida para a outra dimensão desse retângulo e vou observar que a soma dos elementos aí, a soma dos lados, vai ser dada por quem? 3A mais B mais 2C mais 5D mais 3A mais 5D mais 2C mais B. Então, olha só, pessoal. Se a gente for analisar direitinho, a gente consegue ver aos pares aqui, os lados que são opostos, que são congruentes. Eu poderia até ter representado de forma direta por quem? Ao invés de B, ter representado 2B. Ao invés de 2C, ter representado por 4C. Ao invés de 5D, ter representado por 10D. E ao invés de 3A, ter representado por 6A. Mas isso a gente vai observar quando a gente agrupar os monômios que são semelhantes. Então, olha só. 3A mais 3A mais quem? Mais B mais 2C mais 2C mais 5D mais 5D. Então, já que eles estão organizados, o que resta aqui é a gente realizar as operações entre os monômios semelhantes. Então, 3A mais 3A é dado por quem? Por 6A. B mais B é representado por mais 2B. 2C mais 2C é representado por quem? Por 4C. 5D mais 5D é representado por 10D. Então, o polinômio que vai representar justamente o perímetro desse retângulo vai ser dado por quem? 6A mais 2B mais 4C mais 10D. Então, essa é a representação do perímetro desse retângulo que tem outros retângulos justapostos. Beleza? Vamos para o próximo problema. Nosso desafio de hoje. Olha só, gente. Quando adicionamos os polinômios 17x ao quadrado menos 15x mais 20 e 13x ao quadrado mais 20x menos 31, nós obtemos a soma ax ao quadrado mais bx mais c. Qual é o valor numérico da expressão a mais b mais c? Como é que a gente faz para resolver esse problema, gente? Bem, se você observar, nós temos que realizar a soma entre esses dois polinômios. Então, vamos organizar aqui. Eu vou pegar 17x ao quadrado menos 15x mais 20 menos 13x ao quadrado mais 20x menos 31. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos organizar os termos que são semelhantes. Então, você vai pegar o quê? 17x ao quadrado menos 13x ao quadrado menos 15x mais 20x
mais 20 menos 31. O que eu quero que você observe? Observe o seguinte. Eu vou realizar a soma entre esses dois monômios semelhantes. Como é que vai ficar? 17 menos 13, eu olho só para o coeficiente. 17 menos 13 dá quanto? Dá 4. 4x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 15x mais 20x. Pegue só os coeficientes. Menos 15 com mais 20 dá quanto? Dá mais 5. Mais 5x. Conservo a parte literal. E por fim, eu trabalho com os termos independentes. Agora, 20 menos 31 é exatamente igual a quanto? Menos 11. Então, o polinômio que vai representar justamente a adição entre esses polinômios é dado por quem? 4x ao quadrado mais 5x menos 11. Só que ele faz um comparativo com o seguinte polinômio: ax ao quadrado mais bx mais c, onde ele quer que você determine quem é A, quem é B e quem é C. Para você determinar quem é A, para você determinar quem é B e para você determinar quem é C, você tem que fazer uma comparação através das partes literais, através dos monômios que são semelhantes. Então, olha só, eu vou comparar 4x ao quadrado com quem? Com ax ao quadrado. Se eu estou dizendo que esses dois monômios são iguais, eu estou dizendo que o A é igual a 4. Então, A é igual a 4. Olha agora o outro monômio. Eu tenho 5x é igual a bx. Observando só os coeficientes, as partes literais são iguais. Olhe para o 5 e olhe para o b. O que é que eu vou ter que afirmar? Eu vou ter que afirmar que o b é igual a 5. E olhando agora só para o menos 11 e o c. Menos 11 é igual a C. Então pronto, já identifiquei A, já identifiquei o B, já identifiquei o C. O que que você quer agora para poder finalizar a questão? Você quer somente o somatório entre A, B e C. Então, A mais B mais C é igual a quem? 4 mais 5 menos 11. 4 mais 5, 9. 9 menos 11 é exatamente igual a quanto? Menos 2. Então, esse é o resultado da minha expressão. Então, olha só o que a gente fez aqui. No desafio, a gente realizou a adição entre esses dois polinômios, 17x ao quadrado, menos 15x mais 20, e menos 13x ao quadrado, mais 20x, menos 31. Somamos esses dois polinômios, observamos o resultado, que é exatamente igual a quem? 4x ao quadrado, tá aqui, ó, 4x ao quadrado, mais 5x menos 11. Comparamos com o polinômio que a gente colocou aqui, que no caso seria ax ao quadrado, mais bx mais c. Observamos os seus coeficientes, comparando justamente os termos semelhantes. Achamos o valor de A, de B e de C. Representamos nesse somatório do A mais B mais C e conseguimos identificar que o resultado é menos 2. Então, qual é o valor numérico da expressão A mais B mais C? O valor numérico da expressão A mais B mais C é igual a menos 2. Bem, pessoal, a gente encerra a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito de adição e subtração de polinômios. Nós voltamos em uma próxima aula. Tchau, tchau e até a próxima, gente.